vocês. Combinado? Tem que ficar aqui, né? Por causa da... Então, eu vou ficar por aqui. Certo, meninas? Se você quiser... Então, venha, só isso que eu te falei, certo? Vamos lá? Podemos começar? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Oi, meu amor. Eu meu joelho. Foi? Vamos orar? Pronto, senta lá, que a Proana vai orar pelo joelho de vocês. Então, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Gostaria de te pedir cura para os joelhos, para os dodóis ralados, Senhor, dessas crianças. Porque o Senhor sabe, Senhor, às vezes elas se desequilibram, saem correndo, Senhor, e acabam caindo. Então, Senhor, gostaríamos de te pedir cura, Pai, para os joelhos ralados. Amém? Amém. Ô, gente, quando você entra numa sala de aula para ministrar, né, com as crianças, principalmente as menores, a gente tem que ter uma conotação muito lúdica em tudo que a gente faz, certo? Eu me chamo Ana Cláudia Guedes, vou me apresentar no final, porque a minha apresentação tem muito a ver com o meu testemunho de vida, e por enquanto vocês precisam saber que eu sou a Proana. As crianças me chamam de Proana. Preparei os slides para vocês, certo? Vou tentar fazer da forma mais rápida possível. Então, se eu passar e vocês não conseguirem anotar ou tirar fotos, fiquem tranquilas que no final eu vou deixar a minha rede social. E eu já preparei para vocês um grupo que vocês podem entrar. E lá eu vou colocar todos os materiais que eu vou usar aqui e outros que não vai dar tempo de colocar aqui. É um presente meu para vocês. A arte de cantar e encantar histórias. Pode passar. Deixa eu... Charles Spurgeon, famoso pregador inglês, escreveu: que maravilha será ver nossas crianças firmadas na doutrina da redenção por Cristo, se forem prevenidas contra os falsos evangelhos desta era perversa e ensinadas a firmar-se na rocha eterna da obra consumada de Cristo, podemos esperar que a próxima geração venha a manter a fé e que será melhor do que a de seus pais. Esse trecho eu tirei da Bíblia, que o pastor que o pastor Mário apresentou aqui. Essa Bíblia, para mim, é o meu dia a dia. Eu uso ela tanto para ministrar com as crianças, quanto para estudar. Certo? Pode passar. O Brasil foi o segundo país do mundo a organizar o Ministério de Evangelização de Crianças, que aqui recebeu o nome de Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Atualmente existem ministérios infantis em mais de 150 países. Por que eu trouxe isso? Porque é um fato histórico e a gente precisa entender que a ministração de crianças ela é algo que ela é importante, que ela tem, né, uma importância e que no Brasil a gente já tem isso há um bom tempo. Pode passar. A salvação é a base do crescimento espiritual, por isso é importante, não é? Ensinar as crianças a respeito da salvação. É importante porque nós podemos perceber mudanças nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas atitudes, fazendo perguntas. Quando a gente vai ministrar uma palavra, quando a gente vai contar uma história, a gente não está só lá sendo orador, a gente está lá interagindo com aquela criança, perguntando, indagando, e as perguntas vêm, elas vêm com muita facilidade. Vocês que trabalham com crianças, vocês sabem que eles indagam a gente sobre várias coisas, então é importante, né, podermos mediar a palavra de forma simples, clara e criativa. Pode passar, por favor. Eu separei esses 2 versículos, vou explicar por quê. Antes de formá-lo no ventre,
Eu o escolhi antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. E deixai vir a mim os pequeninos, não aborreceis, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10:14. São dois trechos que, para mim, têm uma importância muito ímpar, porque Jeremias foi escolhido, não é? Já depois de grande, ele era um jovem rapaz, mas quantas crianças passam por nós e são também escolhidos? Quantas crianças atravessam a nossa vida nas salas de aula e são crianças que vão fazer a diferença na vida de outra pessoa quando forem adultos? Quantos de nós fomos escolhidas? Quantas de nós fomos escolhidas para estarmos no lugar que nós estamos hoje, que é ministrando para crianças, certo? Então, está na palavra. As crianças realmente têm um lugar especial. Amém? As crianças são escolhidas e especiais. Pode passar. Por que contar histórias para as crianças no Ministério Infantil? Vocês conhecem outro método que a gente consiga alcançar uma criança que não seja pela história? Até tem, né? Mas não é tão lúdico, não é tão legal, né? Não é tão prazeroso de se contar histórias. Pode passar. Essa parte é um pouco mais teórica, mas eu preciso trazer, né, a teoria para vocês compreenderem que contar histórias não é simplesmente pegar o livro, sentar e contar. A gente precisa ter uma clareza, um foco, um direcionamento do que a gente vai contar. Então, a gente precisa se aprofundar mais nessa parte teórica. Prometo não me demorar muito. As histórias oferecem situações desafiadoras e fortalecem vínculos sociais, educativos e afetivos. Contar histórias, gente, é uma excelente ferramenta para você desenvolver e despertar a curiosidade na criança, assim como qualquer outro tipo de aprendizado que ela venha a adquirir, tanto na escola normal, quanto na escola dominical, quanto em casa com as mães, né? A gente sempre está contando histórias para os nossos filhos. E a história, ela tem o poder de tocar a pessoa. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, a tia Kel trouxe o exemplo do Mefibosete. Me desculpem. Mefibosete. Olha só quantas crianças cadeirantes podem ser tocadas pela história de Mefibosete. Entendem? Poxa, eu estou ouvindo uma história que tem um menino que ele não anda, que ele tem uma deficiência nas pernas. Olha, eu sou igual a ele. Entendem? Então, as histórias, elas trazem esse contexto. Quantas de nós, gente, mulheres, não ouvimos a história que a amiga contou, que aconteceu com a amiga, que não sei o que mais lá, que não sei o que mais lá, foi mesmo, foi. Muitas de nós, isso parece que não tem relevância, mas tem. Muitas de nós aprendemos pelo exemplo. Então, às vezes, a gente deixa de fazer algo porque a gente viu que o outro fez e se deu mal, fez errado. E é assim que funciona a história, tanto na nossa vida adulta, quanto na vida das crianças. Estão entendendo? Pode passar, minha querida. Os aspectos importantes para quem ouve as histórias. As histórias, elas acalmam a pessoa que está ouvindo. Elas desenvolvem o poder de observação, de imaginação, porque, veja só, quando a gente lê um livro, se ele não tem, né, não tem desenho, a Bíblia não tem desenhos. A Bíblia é normal, não estou dizendo infantil. Então, a gente começa a ler, a gente começa a imaginar como que será que era o pastor de ovelhas.
Aquele pastor da história que a Proana contou, que foi atrás da ovelha desgarrada. Eu fiz esse fantoche. Mas na cabeça da criança, como será que é esse pastor de ovelhas? Então ela começa a elaborar pensamentos, a elaborar, né, os conceitos de como é essa pessoa. E cada criança tem uma forma diferente de enxergar aquele personagem, por exemplo. Ele desenvolve o gosto pela leitura. Naquele vídeo que a pastora Marcela passou, teve uma hora que o menino saiu do brinquedo e foi para a estante de livros. Vocês viram que ele fez A, B, C e a mãe cantou? Ele estava dizendo para ela que ele, naquele momento, queria ler histórias. Não foi preciso ele pegar o livro e dizer, mãe, eu quero ler, quero que você leia essa história. Ele foi para a estante e começou a cantar A, B, C. Então, ele associou a letra, as letras, ao livro de história. Então, a gente tem que ficar bem atenta, observar as crianças, observar o que é que essas crianças estão trazendo para nós, certo? Estabelece ligação entre fantasia e realidade. Muito do que a gente conta na sala, do que a gente conta nas nossas ministrações, elas vão passar pela cabeça da criança, assim, você dá 50%, elas vão entender, elas vão compreender o que você está falando. Mas os outros 50% elas vão viajar, elas vão lá no mundo da imaginação e elas vão querer entender da forma dela como foi que Davi, pequenininho daquele jeito, conseguiu matar um gigante, mas como foi que ele fez? Então, tudo isso, a gente conta a história e a criança vai imaginando, pensando. Desenvolve a capacidade de dar sequência lógica aos fatos. Gente, quantas pessoas, quantos adultos não sabem contar uma história com início, meio e fim? Você precisa exercitar. Isso é lógica matemática, isso é lógica da própria leitura e escrita. Você está exercitando nessa criança que um livro existe um começo, que uma história existe um começo, que no meio dessa história tem um conflito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês entenderem. E que tem o melhor da história, a melhor parte é quando Davi mata Golias. Ali, tudo que ele já estava imaginando, a raiva que ele tinha dentro dele, que ele queria matar, foi ali naquela história. Ah, ele matou? Não, ele não matou. Ele imaginou, ele reproduziu, ele projetou naquele personagem o que ele queria fazer com alguém, com um boneco, com um colega, porque brigou com um colega. A gente não está livre disso, as crianças também não. O sentimento da criança, ele é real. A raiva, o medo. Às vezes, eu não diria ódio, eu não usaria essa palavra. Mas a raiva, né? O choro, a birra, é um sentimento que a criança traz e é real. E quando você mostra para ele que existe um personagem que também age como ele se vê refletido naquela história. Então, ele entende, se Davi enfrentou o gigante, eu também posso enfrentar. Estão entendendo? Esclarece o pensamento, educa a atenção, amplia o vocabulário e desenvolve a linguagem oral e escrita. Então, assim, os benefícios para quem ouve a história, eu acho que é até muito maior do que para quem conta. Né? Então, assim, só tem benefícios para as crianças. E por que a gente usa a história no Ministério Infantil? Porque é a forma mais fácil, mais lúdica que a gente tem de alcançar aquela criança. Porque, gente, as histórias da Bíblia, tem umas delas que são cinematográficas, né? São, assim, nos dias de hoje, eu diria, terríveis. Mas elas existiram. E não tem o porquê da professora contar aquela história e omitir aquele fato, que matou, que morreu.
porque é algo que está escrito, está descrito na palavra. Só que eu vou contar de qualquer forma? Não. Eu vou usar um sentido mais lúdico, eu vou usar palavras que ele consiga compreender, mas que não seja tão agressivo para essa criança. E aí essa criança vai aprendendo também a usar as palavras. Quantas crianças vocês estão, né? Convivem, que você fala uma coisa, o menino lá na frente repete. Às vezes repete cada palavrão, misericórdia. Pode passar. Como desenvolver as lições por meio das histórias? As lições bíblicas, certo? Transforme os capítulos e os versículos em história. Eu vou mandar para vocês. Eu peguei a história de Davi e Golias. Eu vou usar algumas histórias, gente, porque não dá para falar sobre tudo, sobre todas. Então, eu peguei a história de Davi e Golias, 1 Samuel, comecei lá no capítulo 16, fui lendo e fui resumindo e fui transformando aquele texto bíblico em uma história. E aí eu consegui, no final, fui lá para o capítulo 17, na hora do conflito, e consegui transcrever o que está aqui de uma forma simples, lúdica, que a criança possa entender. Certo? Capte criativamente a atenção das crianças, enfoque na lição bíblica. Outra coisa. Passou um vídeo, tia Kel, a senhora viu, de uma professora contando história sobre o bom pastor, e que nessa história ela usou um recurso tal e tal, mas ela falou assim. Estava escrito aqui? Você tem que ir lá conferir. Não conte nenhuma história para suas crianças que vocês não venham aqui conferir primeiro. Eu assisto o vídeo, eu vejo as pregações, eu procuro, né, reproduzir alguns materiais, mas o meu primeiro arcabouço é a palavra, é a Bíblia. Então, vocês tenham o hábito de sempre conferir se aquela história que vocês vão contar está descrita na Bíblia. Atenção para o esboço, ser fiel à lição descrita na palavra. E as crianças precisam entender como a Escritura está ligada à sua vida diária. Vamos lá. Eu comecei a contar a história do bom pastor. Era uma vez um pastor. Alguém sabe o que é um pastor? Eu sei. É o meu pai. Eu tenho alunos que são os filhos dos pastores. Minha pró, não, é aquele que toma conta da ovelha. Muito bem, esse pastor é o pastor que toma conta das ovelhas, ele pastoreia as ovelhas. Um dia ele saiu com o seu rebanho enorme, imenso, e o pastor andava e caminhava, e as ovelhinhas vinham todas atrás do pastor. E aí eu uso o recurso. Eu tenho uma ovelhinha em casa que eu não trouxe porque não tinha como trazer. Eu tenho uma vara. Já ouviram falar em cipó caboclo? Já ouviram falar que é uma vara assim, que é exatamente a vara que os pastores usavam. Então eu vou usando a vara e o pastor vai andando. Só que de repente, quando o pastor parou, que olhou para trás, que chegou no seu lugar, ele contou as ovelhas. Falta uma. E agora? Minha gente, está faltando uma ovelha. Meu Deus, aonde foi parar essa ovelha? O que farei? E o pastor, que era um bom pastor, saiu para procurar a ovelha perdida. Aí nessa hora, já contei essa história umas 2 vezes lá. Eu quero falar com o pastor. Pois não. Aí ela olhou para mim. Não olhou para mim, não olhou para minha mão. Fez: pastor, como foi que o senhor perdeu essa ovelha? Aí o pastor tem que responder: minha filha, essa ovelha era uma ovelha muito teimosa. Ela foi passear pelo caminho que não devia e se perdeu. Aí ela: e como foi que o senhor achou essa ovelha? Foi assim mesmo. Minha filha, eu procurei por todos os lugares, atrás das árvores, atrás dos arbustos, até que eu encontrei. E como foi que o senhor levou ela para casa?
Você tem que estar preparada, minha irmã. É assim que eles fazem, é assim que eles fazem com o joelho ralado no meio da oração. É assim que eles fazem. Então, vem perguntas que às vezes você não leu aqui na palavra, não. E aí você rapidamente, ele botou ela no ombro. E saiu procurando ovelha. Aí, nesse dia, eu peguei uma das ovelhas e escondi na sala. Agora vocês vão ter que encontrar a ovelha perdida. Quem vai achar a ovelha perdida? Aí aquele tumulto, aquele vucu-vucu, e levanta a cadeira e procura de trás de coisa até que encontraram a ovelha perdida. Então é isso, vocês precisam, não é? Associar a história. Nesse dia também, nesse mesmo dia, Lucas, o filho da pastora Marcela, aquele que ela estava falando, é meu aluno. Ele disse que ele se perdeu e que o pai dele procurou ele em todos os lugares. Aí ele foi dizendo onde o pai tinha procurado ele. Até que o pai achou ele dentro, eu não lembro bem se foi de um armário ou de um guarda-roupa, mas que o pai dele já estava assim muito desesperado procurando ele. Gente, tem muita história para contar. Passe aí, minha querida. Como desenvolver... Aquele outro já li? Não, volte aí. Como desenvolver as lições por meio das histórias. É o texto, explicações, perguntas e respostas ao nível de entendimento da criança. Ver a fase cognitiva da criança. Lembra que a pastora Marcela falou dos 1 a 2, 3 a 5? Aquilo ali vocês precisam entender, vocês precisam estudar um pouco. Procura na internet. Se vocês são professoras, fazem pedagogia, procura lá nos materiais de vocês que vocês vão achar. Porque, assim, a mesma história que eu conto para a turma dos menores, eu tenho que dar uma outra entonação, outro enfoque na turma dos maiores. Porque os maiores, eles acham que é coisa de criança, eles não querem mais, né? Ficar lá sentados, olhando você falar, meus queridos, eu sou o pastor de ovelhas. Eles acham isso uma bobagem. Reserve um momento para o clímax da história. O ponto é que o problema da história é resolvido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma história, ela tem início, meio e fim. Só que nós, contadores de histórias, nós gostamos muito de estudar uma coisa chamada jornada do herói, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Na jornada do herói, existe um processo que esse personagem principal, que é o que a gente chama de herói, passa durante aquela história. Todas nós somos heróis, heroínas das nossas próprias vidas, das nossas próprias histórias. Então, eu estou passando por um problema, né? E chega no ápice do problema e você não sabe como resolver. E aí você apela para Deus, você ora, você clama, meu Deus, me ajude. Se o Senhor não me levantar, eu não vou ter forças. E assim também é nas histórias que a gente conta. Entenderam? O final da história precisa dar às crianças o suporte para o entendimento da palavra. Estou repetindo de novo, o entendimento da palavra. Vocês contaram a história, nós contamos a história das duas mulheres que tiveram os filhos ao mesmo tempo, moravam na mesma casa, e um dos filhos morreu sufocado, nós contamos, eu e a outra professora. E aí, o que foi que fizeram? Levaram as duas e o bebê que ficou vivo para ser julgado pelo rei Salomão. E nós pegamos uma pessoa que foi o rei. Olhem só. Essa coroa você acha em qualquer loja na Le Biscuit, na Americanas. Colocamos a coroa nesse rei. Pegamos um tecido, fizemos uma capa, e ele foi o rei. E com essa espada, feita de jornal com papel laminado, ele julgou o caso. Foi uma gritaria, porque na hora que eles viram o que aconteceu, porque a gente encenou, a gente deitou no chão, e eu matei a criança. Foi um terror.
E aí, quando eu disse, essa criança é minha, eles gritavam, não é não, não é não, rei, não é não. E aí a outra minha colega dizia, não é minha. Eu dizia, não é minha, essa criança é minha, foi você que matou a sua criança. Não, rei, não foi eu. E o rei ficou, quem foi que matou? Vamos fazer assim? Aí a gente pegou uma boneca. Inclusive, a boneca que a gente usou foi de uma das crianças que estava lá. Daqui a pouco eu falo sobre os materiais. E aí, na hora que o rei levantou a espada para dividir a criança no meio, que ele segurou a criança pela perna, eles gritaram, não! É da Provaléria! Aí o rei perguntou, aí a Provaléria disse, não, rei, não mate a criança, pode dar a ela. Aí o rei deu a sentença, né? O filho é seu. Né? Porque nenhuma mãe quer ver seu filho repartir. Aí foi aquela gritaria, aê! Por aí vai. Conclua a história com a certeza de que a salvação é a base do crescimento espiritual. E aí depois a gente traz aquela velha lição de moral. Normalmente, quando a gente conta uma história, se eu vim aqui apenas contar uma história para você, eu não vou lhe dar a lição de moral, porque você vai interpretar do seu jeito, você vai interpretar do seu jeito. Então, cada uma vai ter uma moral, vai tirar uma moral daquela lição. Mas a criança que eu estou ensinando, estou contando aquela história que eu estou falando sobre a palavra, ela precisa ter um fechamento, uma culminância. E aí vocês falam, tá vendo? Quem foi que mentiu? Está vendo o que ia acontecer com a criança porque aquela mulher mentiu? A gente pode mentir? Não. Mentir é feio, mentir é pecado. A gente sempre usa as palavras. Mentir é pecado. Não pode bater no colega. Não pode brigar porque estão brigando pela espada. Gente, quando eu puxo essa espada, é o objeto de consumo. Eu preciso dessa espada. Calma, daqui a pouco. Passe aí, minha querida. Aqui eu falo um pouquinho da jornada do herói. Eu não vou me delongar nisso aqui, porque a jornada do herói daria história para uma aula inteira. A jornada do herói é exatamente aquilo que eu estou explicando para vocês. Ela foi escrita por Joseph Campbell, que tem um livro, O Herói de Mil Faces. Ele conta toda a trajetória da jornada do herói. E aí consiste no modelo de como seria passo a passo o percurso da transformação do homem como um herói. A jornada do herói é muito utilizada em roteiros de cinema, de seriados, também dentro das empresas, como ferramenta de motivação e organização de metas de pessoas. Você vai construir uma jornada em que lá no final, aquele herói, ele seja um vencedor, ele bata uma meta, ele alcance um foco. Então, a jornada do herói ela é muito utilizada por empresas, por escritores de novela, de teatro, porque dá um norte. Depois eu posso falar sobre isso com vocês lá no grupo que eu dei de presente para vocês. A jornada do herói é o caminho que o indivíduo percorre até a conquista, uma meta, a aceitação de novos desafios e toda dificuldade para vencer. Pode passar. Aqui, se vocês colocarem na internet, no Google, Jornada do Herói, vocês vão ver vários círculos como esse. E aí começa lá do número 1, o mundo comum. Esse herói era o pastor de ovelhas que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, ele estava lá. De repente, chegou um profeta enviado pelo rei e mandou chamar ele lá no pasto. Oxe, eu? Eu acho que Davi deve ter pensado, logo eu? Davi chegou lá. Aí Samuel falou com ele, explicou a ele. E aí, como é que fica a cabeça de Davi, né? Daqui uns dias ele vai se tornar o quê? O escudeiro, o aliado, o melhor amigo de Saul. Daqui uns dias ele vai se tornar rei. Só que isso foi de um dia para o outro?
Não, a gente teve uma jornada. Ele veio do mundo comum, ao chamado para a aventura. Estão vendo? Então, se vocês pegarem as histórias, os 3 porquinhos, vou falar numa linguagem que não seja bíblica. Os 3 porquinhos, quando é que eles saem de casa para ir enfrentar, né, fazer suas casas? Então, eles foram chamados à aventura. Aí tem a recusa do chamado. Não, eu não vou fazer essa casa de madeira nem de tijolo, porque vai me dar muito trabalho. Então, tem várias fases que a gente vai passando. Um encontro com o mentor, e aí vai até chegar no retorno com o Elixir, ressurreição, tudo isso aqui. Consciência ilimitada de um problema, aumento da consciência, relutância à mudança. Eu teria que explicar passo a passo para vocês. Então, entendam que a jornada do herói é a jornada que um personagem leva do início da sua história até a conclusão, o final. Entenderam? Amém. Depois a gente fala sobre isso. Pode passar. Agora vamos para técnicas para contar histórias. Para as crianças do Ministério Infantil. Passe. Treine suas histórias. A chave para superar o medo de se expressar em público é treinar suas histórias. Gente, não tem outro meio. Meu Deus, eu preciso gravar essa história até domingo. Não adianta que Deus não vai operar o milagre sozinho. Ele precisa que você faça o plano da história, que você desenvolva um roteiro e que você leia, releia, que você entenda sobre quem você está contando. Para eu contar a história de Davi e de Golias, eu precisei entender quem foi Davi lá do início, quando ele foi chamado lá no pátio das ovelhas. Então, vocês precisam entender, vocês precisam estudar, certo? Seja você mesmo, falar sobre coisas que você acredita. É importante que você goste dessa história, essa história é legal, olha, eu adoro. Tem certeza do que você está falando e a criança está olhando assim para sua cara, assim? Já? É. E elas ficam assim. Tem umas que pedem para repetir. Como é minha pró? Aí ela vem e ele diz, não, mas minha mãe me contou que foi assim, assim, assim. Aí vem aquele lapso de memória e você lembra, é mesmo, ó. Aí você, muito bem, obrigada, fulana, você me lembrou dessa parte que eu tinha esquecido. Gente, se fulana não me lembra, eu não ia me lembrar de contar essa história para vocês. E aí vocês vão, ó, gente, ó, vocês têm que ter uma carta na manga, vocês têm que estar esperta. Pode passar. Tenha sempre um tema central. Use as técnicas para contar histórias. Uma das técnicas para contar histórias é saber o que exatamente você falará. Não adianta apresentar uma história, por exemplo, sem saber qual é o foco principal dela. Será um tempo perdido e você não conseguirá transmitir sua mensagem às crianças. Eu me lembro de Jesus. Jesus, quando ele ia falar de um assunto para as pessoas, principalmente as pessoas que não tinham esclarecimento, o que é que ele usava? As parábolas, as histórias. É o meu maior exemplo, gente. Para mim, na minha vida, não tem nenhum contador de histórias melhor do que Jesus. Daquele personagem, não é? Foi possível se fazer o bem, ou aquele personagem que fez o mal, se deu mal. Então, assim, a gente precisa
saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está contando. Eu gosto muito, eu não uso muitos recursos, eu ainda vou falar sobre isso, muitos recursos de EVA, muitos assim elaborados. Vou explicar por quê. Nem sempre nós temos os recursos em casa. Temos EVA em casa? Não temos. Aí a sua líder faz assim: ô Ana, sábado, no culto das crianças, nós decidimos aqui, por isso, que nós vamos usar a história de Jonas. Jonas. Aí você fica assim: meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tenho nada aqui em casa sobre a história de Jonas. Aconteceu comigo. Aí eu prontamente botei minha cuca para funcionar. Qual é o tema central da história de Jonas? Foi engolido pelo peixe. O peixe era grande. Então eu precisava de um peixe grande. Aí eu, pois bem, Mariana, minha filha, bora. A gente vai no shopping, perto do shopping fechar. Porque eles colocam caixa de televisão na porta para jogar no lixo. Eu vou pegar a caixa lá. Minha mãe, eu não acredito, não. Não, minha mãe, eu não vou com a senhora. Eu digo, vai, você vai, porque eu não vou pegar a caixa sozinha. Aí fui para o shopping. Creiam, eu não trouxe a baleia não, porque não tinha como trazer um peixe grande. Eu fui para o shopping, só que esse dia, gente, foi um dia marcante. Eu vou fazer um parêntese. Pegamos a caixa, eu achei uma caixa de travesseiro nas lojas americanas, nem foi a de televisão, mas imensa assim. Levamos para casa. Quando eu desci, que a gente ia para casa para preparar, que minha filha é muito artista, ela pinta, ela faz cada coisa linda. Eu fiz, você vai pintar. Eu levei uma queda, fraturei meu calcanhar, eu tirei o gesso terça-feira. Então, assim, a baleia, o peixe grande, teve que esperar um pouco, mas a gente fez. E estou esperando só voltar para as crianças, porque a gente vai, né, contar a história. Então, assim, eu não precisei muito, eu não precisei providenciar EVA. Às vezes, você tem um pedaço de papelão na sua casa que dá para fazer o peixe grande. Entende? E aí, qual é o foco? É que Jonas foi engolido pela baleia. Então, eu já providenciei a baleia, o peixe grande, porque na Bíblia não diz que foi baleia, mas tem muitas histórias. Por exemplo, se você pegar esses livros aqui, está dizendo que é uma baleia. Entende? Se você pegar histórias nesses livrinhos, você vai ver que na parábola dos pães e dos peixes, está dizendo que foi uma criança que entregou os pães e os peixes ao discípulo, ao apóstolo. Então, assim, você vai tendo essas variações. Aí, o que é que você faz? Você foca na ideia central, que no caso de Jonas foi o peixe grande, e vai. Lê a história, compreende, entendeu? Não precisa decorar, gente. Eu mesma não consigo decorar a história. Eu leio ela várias vezes e venho e trago e conto para vocês. E aí depois eu trago, né, essa questão da... Jonas foi a desobediência. Quem aqui já desobedeceu a mamãe? Hein? Não, eu não. Não, eu não. Não, tem certeza? Tenho. Nunca desobedeci. Aí tem outro que fala desobedeceu. Aí tem um que vem contar, eu desobedeci minha pró. Aí eu fiz não sei o quê. Eu digo, foi mesmo? E aí você vai ministrando a criança. Vamos lá? Pode passar. Saiba dar ritmo à sua apresentação. Nada pior do que participar de uma contação que seja monótona. As crianças ficam entediadas e começam a se dispersar. Inclusive, atrapalhar você e os colegas. Gente, eu tenho 18 anos de educação infantil. Eu olho para o menino e já sei onde é que ele está. Se ele está voando, se ele não está, se ele está atrapalhando o colega, se ele não está. E ali começa. E aí, para você disciplinar, para você doutrinar esse menino que agora ele precisa parar para ouvir a história, você vai usar o quê? Menino, para! Menino, volte! Fulana, corre aqui. Não vai adiantar. Então, você precisa ter o quê? Os seus artifícios. Você precisa pegar, sacar um fantoche da sua bolsa. Olá, crianças! Boa tarde! Hoje eu vim contar uma história maravilhosa para vocês. Quem quer ouvir histórias? Ei!
E aí você vai. Então você precisa ter artifícios, presta atenção. Pode passar. Reduza os níveis de estresse e seja simpática. Lembrei da professora Késia. Chata, sua aula é chata. Não seja chata, gente, não seja chata. Olhe as crianças com olhos de amor. Você tem que olhar para aquela criança de 4 e 5 anos e entender que ela não está fazendo bagunça na sala porque ela quer ou porque ela saiu de casa hoje. Hoje eu vou bagunçar na aula da Proana. Hoje eu vou aprontar, eu vou subir na cadeira, na mesa. Ele não sai de casa assim, gente. Criança é criança. Olhe para ele como se ele não quisesse ficar ali na sua aula e ele está ali procurando alguma coisa para fazer que seja mais interessante. Então, você tem que dar para ele algo mais interessante do que subir, pular, tomar o brinquedo do colega. E aí é que a gente tem que elaborar muito bem essa história e, contando. E você não vai dando tempo para ele, não. E você vai contando, e você já vai perguntando. E aí você leva ele, como eu fiz com as meninas, certo? Ralou o joelho, venha, meu amor. Sente aqui que eu vou orar pelo seu joelho. E você vai. Tem que ser, dinâmico. Pode passar. Oremos. Gente, é importantíssimo que antes das apresentações vocês orem a Deus. Veja só. Eu estou falando de ministração de palavra. Eu estou falando de ensinar ao outro sobre o que o Senhor deixou de mais sagrado, que é eu queria usar assim um termo, o que Deus deixou de mais sagrado para a gente, que está descrito neste livro. Como é que eu vou dizer? É o nosso manual de vida. Então você vai estar ensinando para aquela criança a forma como ela precisa agir no mundo e na sociedade. Como ela precisa agir com o colega, como ela precisa agir com o pai, com a mãe, com a professora. Então vocês têm que ter, sabedoria. E para ter sabedoria, a gente precisa pedir, orar. Eu entro na sala, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, abençoa. Eu vou nos 4 cantos da sala e peço ao Espírito Santo e ministro e saio na cabeça de um por um. Não entrem numa sala sem orar. Em nome de Jesus, amém? Abençoe os 4 cantos do ambiente e você irá pregar. Peça ao Espírito Santo que Ele guie em todas as palavras, que Ele seja a sua língua, que Ele seja seu alicerce na hora de contar histórias. Que as crianças possam participar, ser participativas, ativas. Isso é indicativo que você está indo muito bem. Quando elas estão assim, a gente pensa que eles estão agitados. Mas, por exemplo, levantou, quero falar com o pastor. Aí o outro vem, eu também quero. Deixa eu pegar nessa espada. Isso aqui. E essa ovelha, é para que essa ovelha? A gente vai fazer atividade que hoje eles estão participando. Não é da forma que a gente gostaria, todo mundo sentado ouvindo as histórias, mas eles estão ali. Isso é um indicativo que eles estão participando. Então eu vou aproveitar tudo isso, gente. A gente tem que ficar esperta. O menino está querendo saber qual é a atividade. Olha, a gente já vai começar a atividade agora. Vou só terminar de contar a historinha, certo? Certo. Pode passar. Seja alegre e criativa. Esse é um slide não menos importante do que os outros. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se para que você foi escolhida. Vocês têm um propósito de vida. Vocês não estão aqui porque o pastor de vocês obrigou, foi assim? Vocês estão aqui porque vocês querem. Porque vocês estão em busca de quê, Ana? De aprender para ministrar, de aprender para lidar com as crianças. Vocês foram escolhidas. Por isso que eu escolhi aquele versículo. Vou contar um pouco da minha história de vida no final. Então, vocês estão aqui porque vocês querem ser as melhores professoras de EBD. Uhul! Amém! Internalizem isso. Vocês são feitas à imagem e semelhança do Senhor. Vocês são dotadas de inteligência, mesmo que a pessoa tenha, tia Kel,
Metade do cérebro ela é capaz de pensar e aprender. Estou mentindo? Não importa. Não importa. Eu tenho uma filha. Eu estava dizendo para ela. Vale. A neurociência vai dizer que todos aprendem. Todos. Sem distinção. Já foram feitos testes, eu li sobre isso. Pegaram uma pessoa que tinha apenas a metade do cérebro e colocaram para ele, porque o nosso cérebro é dividido, né? Em esquerdo e direito. Não é isso, Tia Kel? E aí, há habilidades que nós aprendemos apenas do lado esquerdo, há habilidades que nós aprendemos apenas do lado direito. Esta pessoa, este homem, ele conseguiu aprender coisas com o lado esquerdo, que ele só aprenderia com o direito. Então, acreditem no potencial de vocês, acreditem que vocês são capazes de contar histórias maravilhosas. E se vocês não tiverem o EVA, vocês vão contar história com um pedaço de papelão, com a espada feita de jornal, com o peixe feito de papelão. Sabe o que foi que eu fiz com esse peixe? Esse peixe, gente, eu contei a história a parábola dos 3 peixes e dos 5 pães, não é isso? Sabe como foi que eu fiz? Eu colei embaixo, eu ia fazer isso, mas aí não deu tempo. Eu colei embaixo das cadeiras e aqui eu escrevi, cante um louvor. O outro eu escrevi, leia o versículo Marcos 1:13. Aí no outro, o que você entende sobre, vamos imaginar aqui, o que você entende sobre mentir? Mentir é pecado? E aí cada criança que achou esse peixe, isso na sala dos maiores. Cada criança, depois de eu ter contado, aí eu peguei desse livro aqui, que ele é um livro, eu comprei na Amazon. Não tenho muitos livros, só tenho esses 2 e o restante eu pego dessa Bíblia, porque as lições estão prontas na Bíblia. Eu trouxe, eu vou deixar vocês olharem, tá? Então, você vai ministrar, eu ministrei aqui, trabalhei aqui a história, e depois eles pegaram, fizemos essa dinâmica com os pães e os peixes. Então, assim, a gente precisa ter criatividade, não deixar esse menino... Então, você tem um propósito de vida que é só seu, pode passar. Eu estou correndo porque eu quero ainda. Olha só, tá dando para ver? Tem como apagar a luz, gente? Eu trouxe algumas imagens, algumas poucas, porque assim eu não tenho o direito de uso de imagem. Então eu peguei as imagens das crianças que eu tenho mais intimidade com as mães. Ali em cima, gente, é Lucas. A gente fez a minha colega Aline, ela fez uma carinha de ovelha e a gente tirou foto. Tem um vídeo para mostrar para vocês. Aqui, estão vendo? Eu contei a história de Davi e a gente usou essa roupa de EVA. Foi uma roupa só que eu fiz, que a gente fez para todas as crianças. Todo mundo teve o direito de tirar foto, de manusear a espada, de pegar o escudo. Foi uma festa. Mas o que eles mais gostaram mesmo foi na hora que eu peguei o estilingue e atirei, a pedra foi lá no canto e voltou. Gente, eu sou artista, a Globo está me perdendo aqui, ó. Papel jornal, papel de revista com fita, essa fita aqui, ó, marrom. Vocês estão pensando que eu sou boba? Fica aí. Aí aqui eles tiraram foto. Aqui foi o rei Salomão. Lembra que eu disse que pegou a criança para cortar no meio? Não, é da Proverônia. Aqui foi um trabalho que a gente fez com eles foi sobre a ressurreição. E aí eles fizeram um desenho. Tia Kel, diga que música é aquela ali. Eles amam. Usem e abusem das músicas. Eu não vou falar sobre música hoje porque não vai dar tempo. Pode passar. Aqui os desenhos, aqui a espada e a coroa. Sim, aí para todo mundo sair de coroa, a gente pegou e fez isso aqui com cartolina. E as folhas de AVA, gente, essa folha de AVA tem lugar que é R$8. Se a gente for comprar uma folha de EVA para 2, 3 crianças, vai o dinheiro todo. Aí você corta a frente da coroa e completa com cartolina. Vocês estão pegando a visão, falar no popular?
Acho bom. E aqui, tá vendo aqui? Isso aqui, para fazer isso aqui, gente, foi uma confusão até eles conseguirem pegar os materiais, até eles se sentarem em grupo, em equipe. Foi um furdunço, mas conseguiram, fizeram e ainda apresentaram os cartazes. Pode passar. Aqui. O abençoado do peixe grande. Eu estava ontem com esse peixe embaixo do braço. Meu Deus, como é que eu vou levar esse peixe? Ir para lá e para cá. Eu digo, eu não vou levar, não. Ele é desse tamanho. Não vou levar, não. Tirei a foto e botei. Aí o peixe é assim. Não tem a boca do peixe? Pronto, a criança vai colocar a carinha ali, ó, na boca do peixe. E a gente vai tirar a foto. E vou fazer um vídeo igual como eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Papelão, tinta guache. Pode passar. Pronto. Vou agora me apresentar, contar um pouquinho só da minha história, rapidinho. E vou falar, eu só tenho poucos minutos, né? Deixa eu adiantar aqui. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização e letramento, especialista em educação infantil com pesquisa em educação de bebês. Eu estudo a abordagem Pikler há 10 anos, é uma abordagem de educação húngara, não é daqui do Brasil. E eu sou apaixonada, encantada por educação de bebês. Eu não estou me gabando, não, mas eu estudo o movimento corporal do bebê, desde quando ele nasce até o andar. Então, assim, é algo fascinante, fantástico. Sou especialista em educação especial, com ênfase em TDAH e dislexia. Esse eu estou terminando, eu não terminei ainda, mas final do ano, em nome de Jesus, está terminado. E sou contadora de histórias, eu fiz um curso pela UNEB, sou formada pela UNEB. Só que o que é que eu quero dizer para vocês? Isso aqui tudo, eu sempre fui isso aqui, até o ano passado, 4 de julho de 2021, foi o dia que eu levantei os meus braços e aceitei Jesus. Segunda-feira vai fazer um ano. Se foi possível para mim, dentro de um ano, estar aqui falando tudo isso para vocês, não é possível para vocês? É claro que é. É claro que é. Por isso que eu deixei para o final. Meu Instagram é anaguedes.pedagoga. Lá vocês vão abrir, vão me seguir, é claro. Olhe lá. Vão me seguir. No link, tem um link azul, Linktree, Ana Guedes, pedagoga. Vocês vão clicar em cima, aí vai aparecer uma página que tem assim, Grupo A Arte de Contar. Vocês clicam lá, entra no grupo, vocês vão me dar hoje e amanhã, segunda-feira eu devo estar postando todo o material para vocês, combinado? E aí a gente pode conversar mais sobre as histórias, se vocês quiserem saber, a gente pode conversar. E eu tenho um propósito com o Senhor. Isso aqui, tudo isso aqui, foi Ele me preparando para fazer o que eu estou fazendo hoje. Nenhum diploma meu tem a validade hoje que tinha antes de eu entregar minha vida ao Senhor. Entenderam? Porque é que eu deixei para me apresentar no final. Meu WhatsApp está ali, no Instagram também tem. Eu acho que acabou. Pronto. Me dê 2 minutos só. Tem 3 videozinhos, pastor, que eu queria passar. Tem 3 videozinhos. É 1 minuto e meio cada um. Pode apagar a luz para as meninas verem? Os vídeos são o compilado do que a gente faz depois da ministração. Tem 3. Não precisa passar em ordem, não. Pode passar qualquer um. Pode passar os 3, mas assim. O som está baixo. Quando o rei Saul desobedeceu ao Senhor, o deixando muito contrariado. Então Deus mandou o profeta Samuel à casa de Jessé ungir um de seus filhos como o futuro rei de Israel, e o escolhido foi Davi. Depois de um tempo, Davi se tornou assistente de Saul. Um dia, o rei Saul e seu exército precisaram lutar contra os filisteus e contra o gigante Golias, um guerreiro temido por todos.
menos por Davi, que o enfrentou com a bênção do Senhor e com sua tiradeira em uma pedra, que ao ser arremessada por Davi, atingiu em cheio a sua testa e Golias foi ao chão. Assim, venceu Davi, o gigante filisteu. Aí a gente posta no Instagram da igreja. Tem outro, tem mais 2. Eu verbalizo a história que eu conto para eles. Aí eu verbalizo com esse foi da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus. Nós celebramos a Páscoa não apenas com o entendimento de ter sido a saída do povo hebreu do Egito, mas de que Cristo é a nossa Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. A primeira Páscoa se deu com a libertação do povo judeu, após ter sido escravo do Egito. Deus levantou Moisés como libertador do seu povo e os levou para a terra prometida. Páscoa é libertação, Páscoa é redenção, Páscoa é passagem. Que possamos celebrar a Páscoa bíblica com Jesus, vivendo todos os significados que ela representa. Que sejamos libertos, que vivamos na redenção. Que passemos por cima das dificuldades vencendo-as. Que nossa passagem por esta terra seja de êxito para expressarmos a glória ao Senhor. Nesta celebração da Páscoa, profetizamos sobre cada lar e sobre cada criança. Que o Cordeiro esteja presente, não mais sacrificado, adorado como Senhor da família. Eu gosto de usar. Tem mais um. Era uma vez um rei muito sábio. Ele era filho do rei Davi e se chamava Salomão. Foi escolhido por Deus por ter um coração cheio de sabedoria e inteligência extraordinárias. O rei Salomão amava o Senhor, o que demonstrava sendo um homem justo e andando de acordo com os decretos e a vontade de Deus. Um dia, o rei Salomão teve um sonho, uma revelação do Senhor que ele disse: "Peça-me o que quiser e eu te darei." Salomão, então, pediu a Deus um coração cheio de discernimento para governar o povo. E Deus deu a Salomão um coração sábio e muitas riquezas. Salomão sempre julgava as causas conforme a justiça do Senhor. Por isso, ele reinou sobre as 12 tribos de Israel por 40 anos. Você pode saber mais sobre a história do rei Salomão nos livros de 1 Reis e 2 Crônica. Não percam essa história. Até a próxima. Tchau! Essa história que eu narro nas fotos é a mesma história que eu coloco no planejamento e é a mesma história que eu conto para as crianças. E aí, na hora que eu estou contando as histórias, eu uso os recursos. Eu vou finalizar, mas antes eu quero só falar um pouquinho, viu, pastor? Já estou finalizando, sobre os recursos. Gente, não deixem de contar uma história porque você não tem o boneco de EVA. Não deixe de contar uma história porque você não tem o fantoche de feltro. Olha aqui. Essa história aqui é dos cachinhos dourados. Eu precisava contar ela para a escola que eu trabalho. Eu peguei as imagens, imprimi, colei na cartolina, passei papel contact e colei o palito. Vocês podem pegar todas as imagens da história de Davi, da história de Jonas na internet e fazer isso aqui que eu fiz. Estão vendo? Aqui são os peixes, a parábola dos peixes e peixes. Vocês podem usar papelão, vocês podem usar cartolina, vocês podem usar. Aqui é a cartolina que eu já mostrei para vocês. Gente, tem um came azul aqui. Pega aqui para mim. Eu tenho peixes de papel, ou barcos de papel feitos, barcos que vocês sabem fazer barcos de papel? Eu tenho uma história que eu conto ensinando as crianças a fazer barcos de papel que elas amam. Quantas parábolas tem na Bíblia falando que Jesus estava no mar? Quantas? Você vai usar, você vai abrir, bota as crianças para segurar o mar, e agora o mar vai agitar. Toma, agitar o mar, mas não pode deixar o barco virar. O barco não pode cair.
Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender que o foco de vocês tem que partir do princípio, da espinha dorsal da história. E é isso que vocês vão investir. Vocês estão vendo? Isso aqui a gente não gasta muito. Então não deixem de contar. Aqui tem um avental de feltro. Esse avental não é para histórias bíblicas, mas eu trouxe para mostrar para vocês, porque assim, vocês podem aproveitar o avental e os personagens para contar alguma história da Bíblia. Não precisa necessariamente usar todos os personagens, entenderam? Tenho aqui esses fantoches. Pegue aqui para mim, por favor. Eu vou contar a história desses fantoches. Eu fui contar a história da ressurreição. Aí fui contar a história e peguei esse aqui, o primeiro. Jesus era esse aqui e os outros eram os discípulos. E eu deixei um separado. Eu deixei esse separado para ser Jesus na ressurreição. Minha gente, eu contei, falei, quando eu peguei esse aqui que Jesus ressuscitou. Aí uma abençoada vem. E ele ressuscitou velhinho, não foi? Oh, gente, aí eu olhei, eu não tinha me dado conta que o cabelo era branco. Aí, eu sou rápida. Não, sabe o que é isso aqui? Jesus, ele emanava tanta luz, minha gente, que o cabelo dele, você não via cor, que a luz batia assim, ó, iluminava. Então, esse tecido, gente, vocês têm que ter arte, esse tecido aqui, gente, é um tecido que eu chamo de coringa. Vocês podem contar história, vocês podem usar esse tecido para fazer várias coisas, entendeu? Então, assim, aproveitem. Usou o came, guarda. Usou os peixes, os pães, guarda, porque vocês sempre vão estar usando. Esses fantoches de feltro vocês usam para várias histórias. Só esse aqui é que eu não posso mais usar, porque ele é o pastor. Na hora que eu puxo ele dentro da minha bolsa, gente, já não tem mais, entenderam? Agora sim, quero adquirir mais coisas. Eu quero adquirir um fantoche de Jesus, né, bonitinho. E essa é a minha palavra para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entrem no grupo que eu vou mandar o material para vocês. Muito obrigada.